Estou lendo um estudo acerca de Jeremias a partir do capítulo 21. 21, página 1077. Esse é um dos trechos de maior transparência pessoal da literatura profética, na sua hora mais negra, talvez enquanto ainda estava preso no tronco. Jeremias se queixa de forma veemente de que Deus o enganou. Ele não foi profeta por livre escolha no seu chamado. O Senhor o havia vencido. Foste mais forte do que eu e prevaleciste. E lhe prometera sua autoridade e suas palavras. Agora zombavam dele em virtude do seu testemunho, que havia sido em grande parte de advertência da violência, e destruiu. Versículo 8. O povo se divertiu, mas não foi convencido. Nada havia acontecido rapidamente para provar que ele estava certo. O seu impulso interior deveria continuar, pois um verdadeiro profeta não pode reprimir a mensagem dentro de si. No entanto, a oposição, incluindo a dos amigos a quem confiava, inverteu as suas próprias palavras contra ele. O retorno da confiança, nos versículos 11 a 13, pode ter sido ocasionada por sua libertação ou pela perspectiva dela. O Senhor é um forte guerreiro que inspira temor, de modo que a vitória final está garantida. Esse termo guerreiro é usado para se referir ao Senhor em 14:9, Salmos 24:8, Isaías 42:13. A irrupção da depressão nos versículos 14 a 18 pode ser facilmente compreendida nessas circunstâncias e numa pessoa tão sensível. A Bíblia é realista em sua descrição da forma em que o povo de Deus pode deparar com períodos de angústia e desespero e até desejo de morrer, como Jó 3.1 e Elias 1 Reis 19.4. Versículo 16. A derrocada de Sodoma e Gomorra era tão conhecida que se tornou um ponto de referência comum. 14. Nona mensagem: uma escolha de vida ou morte. Capítulo 21, do 1 ao 10. No entanto, a oposição, incluindo a dos amigos em quem confiava, inverteu as suas próprias palavras contra ele. O retorno da confiança, nos versículos 11 e 13, pode ter sido ocasionada por sua libertação ou pela perspectiva dela. O Senhor é um forte guerreiro que inspira temor, de modo que a vitória final está garantida. Esse termo, guerreiro, é usado para se referir ao Senhor em 14:9, Salmos 24:8, Isaías 42:13. A irrupção da depressão, nos versículos 14 e 18, pode ser facilmente compreendida nessas circunstâncias e numa pessoa tão sensível. A Bíblia é realista em sua descrição da forma em que o povo de Deus pode deparar com períodos de angústia e desespero e até desejo de morrer, como Jó 3:1 e Elias 1 Reis 19:4. Versículo 16. A derrocada de Sodoma e Gomorra era tão conhecida que se tornou um ponto de referência comum. 14. Nona mensagem: uma escolha de vida ou morte. 21, do 1 ao 10. Logo no início do último cerco babilônico, cerca de 589 a.C., Zedequias mandou consultar a Jeremias, esperando uma palavra de livramento miraculoso, como havia acontecido no Êxodo e novamente sob Ezequias em 701 a.C., em períodos longos de cerco.
Essas indagações são esperadas. E o incidente de 37, do 3 ao 10, não é uma duplicação dessa sessão, mas foi causada por um alívio temporário do cerco quando as forças egípcias sob Ofra avançaram contra os babilônios. Babilônios, também chamados caldeus, nessa época, segundo a sua tribo dominante. Versículo 4, alguns comentaristas sugerem que esse capítulo é, de fato, sequência do anterior, em virtude da ocorrência do nome Pazur, embora que seja uma referência a uma pessoa diferente. Confira 20.1. A resposta de Jeremias é factual, destemida e direta. Acrescenta predições específicas às dadas anteriormente. Deus não vai salvar, mas vai lutar contra a sua própria cidade e povo. Judá ficará tão indefeso que o inimigo vai entrar facilmente. No cerco anterior, em 701 a.C., o Senhor havia usado a peste como meio para salvá-los. Segundo Reis 19:35, agora seria usada para dizimar e devastá-los. Nabucodonosor II, variante aramaico ocidental de Nabucodrezar, da Babilônia, é o agente de Deus, e lutar contra ele é lutar contra Deus. A escolha entre os dois caminhos, vida e morte, segue Deuteronômio 30:15, 1 Reis 18:21, e é uma imagem desafiadora, usada também por Cristo em Mateus 7:13, versículo 9. Essas palavras, encorajando a deserção, foram mais tarde tomadas por base para a acusação feita contra Jeremias. Escapará com vida, vai levar para casa a sua vida e nada mais. A metáfora ocorre novamente em 38:2 e 39:18. 15. Profecias relacionadas a reis e falsos profetas, capítulo 21:11 a 25:38. Não sabemos se essas profecias estão organizadas em alguma ordem cronológica. Letra A. A responsabilidade do governador. Mesmo agora, os governantes são instados severamente a observar a lei e a justiça, pois somente isso poderia impedir a condenação e o desastre, que são a recompensa pelo mal. O exercício da lei e da ordem e achar o que é reto é a responsabilidade principal de qualquer pessoa investida de autoridade, segundo Samuel 15:4. A falta de cumprimento disso significa que a terra toda, montanhas e planícies, ficarão desoladas. Em declaração, parece uma sinopse da mensagem a todos os reis a quem Jeremias pregou. Versículo 12, cada manhã. Essa expressão aqui provavelmente denota a urgência. Versículo 13, os governantes confiavam nas suas defesas, assim como confiavam na invencibilidade do templo. Letra B, Zedequias, 22, do 1 ao 9. As palavras de 21:11 agora se tornam pessoais e cada um dos últimos 5 reis de Judá. Aqui na porta do palácio, onde o justo juízo deveria ter sido ministrado. Letra B, Zedequias, 22, do 1 ao 9. As palavras de 21:11 agora se tornam pessoais a cada um dos últimos 5 reis de Judá. Aqui na porta do palácio, onde o justo juízo deveria ser ministrado, Jeremias proclama a responsabilidade que os reis têm de garantir a justiça e a equidade social. Somente a justiça exalta uma nação e preserva a dignidade tanto do rei quanto do seu povo. A falha nessa área
em todos os níveis resulta em degradação e desolação. A mensagem de Cristo a Jerusalém foi semelhante. Mateus 23, 28 a 38. Os versículos 1 a 9 são dirigidos, possivelmente, a Zedequias, se forem, não estão em ordem cronológica, mas 23 do 1 a 8. Versículo 5. O Senhor só pode jurar pelo seu nome como o Criador da aliança. Hebreus 6, do 13 ao 18. Parte do Palácio Real era a casa da floresta do Líbano. 1 Reis 7, 2 a 5. A expressão, o melhor dos seus cedros, versículo 7, pode aqui ser uma metáfora das colunas da sociedade. Letra C, Jeoacás, 22, 10 ao 12. Jeoacás Salum sucedeu o seu pai Josias, que morreu em Megido, enquanto tentava em vão se opor aos egípcios em 609 a.C. Ele reinou durante 3 meses antes de ser deportado por Neco para o Egito, onde morreu. 2 Reis 23, 31 ao 34. O povo recebe a orientação para não chorar pelo rei morto. Josias, cuja morte na batalha é preferível à de Salum. Ele seria o primeiro rei de Judá a morrer no exílio, mas nessa época, versículo 11, 602 a.C. ainda estava vivo. Cerca de 602 a.C. ainda estava vivo. Letra D, Jeoaquim, 22 do 13 ao 23. O irmão mais velho de Salum foi vassalo de Neco, e suas atitudes opressoras são contrastadas com o reinado justo do seu pai Josias. 2 Reis 23, 34 e 37. Para pagar a sua obrigação e para o seu engrandecimento próprio, impôs trabalhos forçados ao povo, contrários à lei. Deuteronômio 24, 14. Construções pomposas e bem elaboradas atribuídas a ele foram escavadas em Ramat Raquel, mas um belo palácio em si nunca fez um bom rei. Joaquim foi um oponente feroz de Jeremias e do seu ensino. Capítulo 36. A falta de expressar o conhecimento de Deus em atividades práticas diárias. A verdadeira religião, confira Tiago, do 1 ao 27. No caso dele, também significa que rituais religiosos apropriados não seriam realizados na sua morte iminente, como também predito em 8.1, se os versículos 20 a 23 se referem a Jerusalém, então os pastores seriam seus governantes. Poderia, no entanto, então aqui os pastores, a Bíblia Ara, seriam os governantes. Os pastores seriam os governantes, daquela época. Poderia, no entanto, ser uma referência às sentinelas nos pontos elevados da fronteira de Judá, ao norte Líbano, nordeste Bazã e sudeste Abarim, versículo 20, e ao fracasso dos seus aliados em barrar o avanço babilônico e, portanto, a sua subsequente deportação. Letra E, 22 do 24 ao 30. Joaquim, cujo nome pessoal era Jeconias, possessão íntima de Deus e que carrega a sua autoridade, sucedeu seu pai Joaquim em dezembro de 598 a.C. Após apenas 3 meses, ele e sua mãe Neusa foram deportados para a Babilônia, 2 Reis 24, do 8 ao 16, onde permaneceram por 37 anos. A sua presença lá é atestada em tabuinhas babilônicas datadas de 595 a 570 a.C., que ali estão rações separadas para ele, Jaunquim de Jaudu,
e os seus 7 filhos descendentes. 1 Crônicas 3:17. Ele nunca retornou da Babilônia, embora recebesse certa liberdade sob Evil-Merodach. Amel-Marduk, o sucessor de Nabucodonosor, 52:31-34. Por isso foi excluído da lista de reis de Judá. Versículo 29. Quando os homens não ouvem ou não obedecem a Deus, a terra é chamada como testemunha, como em 6:19. Letra F. Uma palavra aos líderes do Estado, 23:1-8. Embora em geral dirigido a todos os governantes, 22:22, esse trecho pode muito bem conter uma mensagem específica para Zedequias, 22:1-9, cujo nome, o Senhor é minha justiça, vindicação, tem semelhança, mas na pessoa dele não há o mesmo caráter com o futuro rei Messias. Yahvé Sidkenu, o Senhor é nossa justiça. Aqui Jeremias enxerga claramente o que está além da história imediata, na época em que o rei ideal, o verdadeiro pastor, iria revogar todas as ações que marcam todos os falsos pastores. Versículo 2: destroem, dispersaram, expulsaram, não cuidaram dele. E o que aconteceria depois, expresso pelos verbos, unirei, trarei de volta, cuidarão deles para providenciar segurança e bem-estar para o seu povo. Assim é prefigurada a obra do bom pastor pelo seu povo, João 10:1-18. Ao contrário do fraco Zedequias, o rei fantoche, estabelecido por Nabucodonosor da Babilônia, Jesus Cristo é um rei verdadeiro que governa de acordo com a escolha de Deus e da lei divina, e que é ele mesmo considerado a nossa justiça, 1 Coríntios 1:30-31, e que também concede essa justiça, Efésios 2:8, e o Espírito que é o único a capacitar os homens a viverem de forma justa. Versículos 5-8. A profecia messiânica começa com: vejam, o tempo está chegando, que Jeremias usa 16 vezes para introduzir a mensagem que promete esperança para o futuro. O renovo é o título do Messias como rei final da linhagem davídica, que será um com o próprio Deus. Isaías 4:2. Homem e servo, Zacarias 3:8, descreve o novo rebento que surge num tronco de árvore cortada, Isaías 11:1. Ele vai reunir o povo, versículo 8, como somente Cristo pode fazer por meio do sangue da sua nova aliança, que faz do ideal do Sinai em uma realidade. A partir daí, o Senhor seria lembrado mais pela sua obra de conduzir o novo êxodo, Lucas 9:13, que vai ofuscar o êxodo anterior do Egito. A restauração do exílio da Babilônia é pequena em comparação com a restauração maior do exílio do pecado. Letra G, uma palavra para os líderes religiosos, 23:9-40. A queixa de Jeremias, versículo 9-10, é fundamentada legitimamente na concepção correta tanto da santidade de Deus quanto da falha dos falsos profetas. Esta é explanada como, primeiro, a corrupção de vida, com sua consequente anarquia, afetando a lei e a terra, versículos 9-15. Segundo, a corrupção da palavra e da mensagem, quando comparada com a palavra de Deus. Isso conduz ao 3, juízo inevitável dos falsos profetas, versículos 16-22, por falsamente afirmarem, versículo 9-15, Lanebiim, pode ser traduzido por acerca de o respeito dos ou contra os profetas.
mas pode também ser um título curto. A queixa é apoiada por Deus, que fala a Jeremias e a todo o povo. Os profetas de Judá, que se consideravam tão justos e corretos, condenaram os profetas de Israel por causa de suas orgias pagãs dedicadas a Baal e que haviam sido castigados pela pilhagem de Samaria. Estes profetas parecem não ter percebido que no templo de Jerusalém rituais pagãos estavam sendo praticados e a idolatria, adultério, versículo 14, era tolerada e práticas ilegais eram seguidas. E que essas práticas já os tornavam condenados e preparados para a destruição repentina que viria sobre eles, semelhante a que sobreveio a Sodoma e Gomorra. Versículo 16 ao 40. Esse é um trecho crucial por nos dar compreensão já os tornavam condenados, essas práticas já os tornavam condenados e preparados para a destruição repentina que viria sobre eles. Semelhante a que sobreveio a Sodoma e Gomorra. Versículo 16 a 40. Esse é um trecho crucial por nos dar a compreensão da natureza da verdadeira e da falsa profecia. Exteriormente pouco as distingue, mas o falso profeta torce a sua mensagem para moldá-la ao que as pessoas querem ouvir e não faz exigência moral alguma. Com otimismo infundado, ele promete paz àqueles que desprezam a palavra de Deus, livramento da ira divina àqueles que insistem em trilhar o seu próprio caminho e resistem à revelação de Deus. Versículo 17. 2. Usa frases convencionais reivindicando a autoridade divina, mas não tem comissão ou experiência de primeira mão para compartilhar, e não tem um estilo de vida que se harmonize com sua mensagem. É aquele cuja inspiração é dele mesmo e não vem de Deus. Corações é o hebraico leb. Mente. O coração, no caso, no hebraico vai ser a mente, né? Observe que os sonhos, versículo 25, não são condenados em si mesmos como meio de revelação e eram usados também por Deus. Gênesis 37:5 e Daniel 2:3. Ideias que têm origem na própria pessoa são condenadas. O falso profeta não esteve presente no conselho de Deus. A Assembleia Consultiva de 1 Reis 22:19, sendo esta palavra uma com referência à conversa íntima e à comunhão. Salmo 55:14. Esses profetas podem ser testados pelos resultados. As mentiras fazem os homens esquecer o nome de Deus. Versículo 27. Natureza, fama e os homens como resultado desse ato, sem benefício algum. Versículo 32. Esses homens não foram comissionados e não podem ser ouvidos, eles são profanos. Versículo 11. Em contraste com isso, o verdadeiro profeta é descrito da seguinte forma. Primeiro, ele aprende diretamente do conselho íntimo de Deus. Versículo 18. E segundo, a sua mensagem é fielmente comunicada
Versículo 28. E sempre leva os homens a se arrependerem do mal. Ele não evita a verdade da ira de Deus contra o pecado. A palavra de Deus sempre é eficaz, sendo nutritiva como o trigo, purificadora como o fogo e poderosa como um martelo. Versículos 30 a 32. O Deus onipotente e onisciente, versículo 23 e 24, observa o abuso e a distorção do seu nome e faz uma declaração tríplice, bem fundamentada, da razão de ele se posicionar contra os falsos profetas. O julgamento que faz deles, versículo 33 e 40, baseia-se no significado duplo de mensagem pesada maçã, que é tanto uma declaração pesada maçã, que é tanto uma declaração solene quanto um pelo literal, algo que é levantado e carregado. A declaração solene especial é reservada para os homens a quem Deus confia a sua mensagem. Caso contrário, vai tornar sem sentido as palavras de Deus vivo. O abuso do termo oráculo desviou tanto o seu significado que deve ser evitado.